Olá, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Eu espero que você esteja bem, sua casa em paz, e oro para que Deus abençoe a gente nessa conversa, nessa reflexão dessa semana. Eu quero ler na carta de Paulo aos Filipenses, esse tem sido o nosso texto base, e hoje eu leio do verso 1 ao verso 11, Filipenses 3, de 1 a 11. Então, quero convidar você para acompanhar a leitura, para abrir a Bíblia que você tiver aí com você, seja qual for a versão, mas para você acompanhar. E o texto nos diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Muito bem, palavras do nosso irmão Paulo, ainda encorajando, exortando, instruindo a comunidade dos filipenses a permanecerem firmes em Jesus. Eu gosto demais da forma como Paulo começa essa sessão. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. A carta de Paulo aos Filipenses é um convite à alegria. Há outros convites aqui que são enfatizados também, repetidos. O convite à alegria é um deles, né? Paulo está encorajando aquela gente a encarar os motivos de sofrimento, quer seja a sua própria prisão, quer seja a perseguição e as dores que a igreja dos filipenses enfrentava. Tudo o que aquela comunidade estava atravessando, quer na figura do seu líder, do apóstolo, quer na figura do cotidiano, sabe, da experiência daquela gente, Paulo está dizendo: alegrem-se no Senhor, seja a alegria a marca presente do coração de vocês. E essa é uma recomendação importante. Mas vem aqui uma frase logo em seguida que eu acho interessantíssima. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Quem nunca ouviu e quem nunca disse para alguém ou de alguém: eu não vou falar de novo, chega, me cansei. É claro, há situações que levam a gente a esse lugar da exaustão. Há repetições que nos esgotam, que nos esticam, que fazem com que a gente desista de persistir num ponto, porque na nossa cabeça a gente já fez mais do que o necessário para que o outro entendesse, para que o outro agisse de um determinado jeito. E aí, às vezes, nas nossas relações, a gente diz: chega, não falo mais. Eu acho curioso como Paulo aqui aponta um outro caminho para a gente, que não é um caminho para todas as coisas, porque às vezes o chega, o basta, o não aguento mais, é a alternativa que nós temos para algumas circunstâncias. No entanto, essa fala do apóstolo, ela nos serve como uma lembrança de muitas outras circunstâncias na vida, nas quais nós muitas vezes desistimos porque achamos que já falamos o suficiente, quando no fundo deveríamos permanecer repetindo a nós mesmos, a terceiros. Pois é, pensa, por exemplo, nos processos educativos pelos quais você passou, seja o seu próprio, de se submeter, por exemplo, a um currículo escolar, de ir para a escola, de
de frequentar uma universidade ou qualquer outro processo educativo pelo qual você tenha passado, processo de educação formal. Pensa na sua educação, a que você recebeu dos seus pais. Se você já participou do processo da educação de terceiros, se você tem filhos ou pessoas sobre as quais você tem alguma responsabilidade, numa espécie de formação, pensa também no desafio em quantas vezes nos seus próprios processos ou nos de terceiros você precisou repetir muitas e muitas vezes alguns ensinamentos, porque a gente aprende no processo, 2, a gente se esquece, 3, há muitas circunstâncias na vida que fazem com que aquela semente que foi lançada às vezes caia fora, não dê fruto no tempo que a gente acha que tem que dar, enfim. Permanecer explicando as mesmas coisas e dizendo as mesmas coisas, por mais que seja cansativo, às vezes é a única possibilidade de nós incutirmos na mente, na nossa e na de terceiros, aquilo que nós sabemos ser importante. Então tenta pensar em situações na sua vida nas quais você acha que chegou nesse limite, mas que você agora considera como situações tão importantes que por mais que seja cansativo repetir, você diz assim, tudo bem, eu vou ensinar de novo, eu vou falar de novo, eu vou aprender de novo, porque a gente está falando de um processo. Então Paulo está aqui dando um conselho de vida para a gente, sabe? Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês, é bom para todo mundo. Então existem alguns processos na vida que pedem da gente uma certa aceitação das repetições, as que recebemos e as que provocamos, porque é seguro para todo mundo que seja assim. Então não pense você que, como eu, vive num tempo do instantâneo, não pense você que todas as coisas da vida, e principalmente que as coisas mais importantes da vida serão ensinadas ou aprendidas como que num estalar de dedos. As coisas levam tempo, elas acontecem num processo, de modo que repetir, às vezes, é não apenas a única possibilidade que nós temos, mas ainda que houvesse outras, seria a melhor delas. Então repita o que é importante, ensine, persista, avance, continue, fale, ouça, ainda que seja o mesmo, porque isso é importante para a nossa formação. Paulo continua, e aí parece que ele muda aqui um tom. Ele diz assim, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com essa gente que quer, numa aparência explícita, quer de forma mascarada, tenta fazer parecer as coisas serem algo diferente do que elas de fato são. Cuidado com essa gente que está aí para devorar, cuidado com essa gente que está aí para morder, para atacar. Cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com essa gente má. Essa gente que se gloria em si é uma gente que não entendeu o Evangelho de Jesus. Então Paulo aqui dá uma dica, inclusive, sobre como nós podemos identificar essa gente, diante de quem a gente deve ter uma certa cautela, um certo cuidado. Paulo diz aqui, essa gente não adora pelo Espírito de Deus, nem se gloria em Cristo Jesus, mas tem confiança na sua própria carne. Na prática, o que Paulo está dizendo é, cuidado com essa gente que quer se propor como modelo para a vida, para a sua, e que tem como trajetória essa jornada de autojustificação, de autoconfiança, de autoglorificação. Essa gente que é toda voltada para si. Não tome essa gente como modelo, Paulo diz. Não faça isso. E aí ele dá um exemplo pessoal. Ele diz assim, eu poderia seguir esse caminho. Eu tenho um currículo de vida bacana, Paulo diz aqui. Então é um momento modéstia à parte do Paulo. Sabe? Ele diz assim, se alguém pode confiar na carne, ou seja, se alguém pode confiar em si, esse alguém sou eu. Eu tenho muitos motivos para isso, para confiar em mim mesmo. Aí ele apresenta aqui um currículo que ele tem. Eu fui circuncidado no 8º dia, ou seja, eu cumpri o primeiro rito, sabe, da vida de um judeu, eu cumpria. Eu sou pertencente ao povo de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um hebreu dos hebreus, ou um verdadeiro hebreu, como diz essa versão aqui. No que diz respeito à lei, eu sou um fariseu, eu faço parte desse grupo, sabe, que era um grupo político-religioso daquele contexto, antecede Jesus,
atravessa os dias de Jesus e os dias de Paulo. Quanto ao zelo, eu era um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei, eu era irrepreensível. Eu tenho currículo, eu tenho pedigree, diz o apóstolo Paulo aqui. Então, se alguém tem motivo para confiar em si, do ponto de vista dessa construção religiosa, esse alguém sou eu. Mas, ele diz assim, eu considerei todas as coisas que eram lucro para mim como perda por causa de Cristo. Há outra versão que diz, eu considerei tudo isso como lixo por causa de Cristo. O meu Senhor, por Ele eu perdi todas as coisas. E isso é esterco para eu ganhar Cristo. Para eu ganhá-lo e para eu ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas aquela que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo diz assim, o que para mim era valioso se tornou sem valor algum. Por quê? Porque quando eu encontrei um valor maior, a minha vida foi rearrumada. E essa é uma experiência bonita demais do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus rearruma a nossa percepção do que verdadeiramente tem valor na vida. Vê se não é assim na sua jornada. Na minha jornada é assim. Eu imagino que na de todo mundo que tem a sua consciência iluminada pelo Evangelho de Jesus. Até que a nossa consciência fosse iluminada pelo Evangelho de Jesus, a gente considerava algumas coisas como sendo mais importantes, coisas às quais nos apegarmos, das quais nos vangloriarmos. Nós tínhamos os nossos troféus. Eram coisas que nós colocávamos na parede, seja na parede física, seja na parede virtual das nossas redes, seja na parede do nosso coração e da nossa memória, seja nesse mural que se evidencia nas conversas informais que a gente trava e nas quais a gente fala sobre as coisas que importam pra gente na vida. Enfim, existem coisas que são troféu pra gente. E aí, é interessante como quando a gente encontra Jesus e a nossa consciência é iluminada pelo Evangelho de Jesus, essa parede, de exposição, ela é rearrumada. É como se a gente fizesse uma faxina, uma reforma, uma rearrumação nessa casa que é a gente, a nossa vida, a nossa consciência, o nosso coração. E algumas coisas que estavam lá exibidas como um troféu deixam de estar. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus reorganiza os nossos valores. Então tem coisas das quais a gente se orgulhava que a gente não se orgulha mais. E tem coisas que a gente até continua se orgulhando, mas num ranking, numa escala de prioridade, elas deixam de ocupar o primeiro lugar e, passam a ocupar o 8º lugar, o 10º lugar. Elas vão sendo rearrumadas. Algumas coisas passam a ser lixo, esterco. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus rearruma a nossa vida. E a primeira mudança, a mudança mais paradigmática que o Evangelho de Jesus faz na nossa vida é a de nos ensinar a não batermos no peito dizendo nós somos os caras e a batermos no peito dizendo tenha misericórdia de nós, Jesus, porque nós somos pecadores. De modo que o nosso orgulho, quando a gente encontra Jesus, deixa de ser a história que a gente construiu e passa a ser a história que Cristo nos ofereceu. Por isso que Paulo diz exatamente isso. Eu considero tudo isso como perda diante do conhecimento de Cristo Jesus, que é o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Então os nossos desejos são remodelados. Paulo diz assim, o que eu quero agora é ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Ou seja, eu não quero ser conhecido como o camarada que faz o que é certo. Eu quero ser conhecido, sobretudo, como sujeito que recebeu um novo coração, que continua fazendo o que é certo, mas isso só porque recebeu um novo coração. Então não é que a gente não vai se preocupar mais com o fazer, com o conquistar, com o construir. É que tudo isso vai estar condicionado a uma realidade que não tem nada a ver com a gente, porque é a realidade da graça, de que em Cristo Jesus nós recebemos uma nova vida e a possibilidade de vivermos de uma nova maneira, consequentemente. Então Paulo termina essa sessão expressando uma oração, que é: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e quero inclusive participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele poderia querer todas as coisas que um dia ele teve, aquele currículo maravilhoso. Mas por causa do Evangelho, ele diz assim: agora eu quero outra coisa.
Eu quero conhecer Cristo. Quero conhecer o poder da sua ressurreição, esse poder que refaz a vida. Eu quero, inclusive, participar do seu sofrimento. Paulo está reafirmando o que ele já disse antes, que o meu sofrer tem sido motivo de gratidão, porque através do meu sofrimento o evangelho tem sido anunciado. Paulo está dizendo, eu quero conhecer mais o sofrimento de Cristo, me identificar com ele nesse lugar da dor, para que de alguma forma entre os mortos eu alcance a ressurreição. Esse trechinho pequeno do 3º capítulo da carta de Paulo aos Filipenses é tão rico, tão precioso, porque com ele Paulo nos ensina que viver com Cristo é abdicar de uma jornada de promoção da sua própria imagem e de busca da sua própria glória. Viver com Cristo é anunciar o nome de Jesus e fazer com que a glória dele, a beleza dele, seja revelada entre os homens. Viver com Jesus é se lembrar cotidianamente das mesmas coisas, por uma questão de segurança. É buscar encontrar alegria e sentido mesmo no meio do sofrimento. Afastando da gente como modelo aqueles que batem no peito dizendo nós somos os caras, os melhores, mas buscando ser como o nosso Senhor era. O rei, como diz o capítulo 2, que sendo Deus, deixou a sua glória e assumiu figura humana e se tornou um servo de todos os seus irmãos e que foi com isso exaltado por Deus e posto num lugar em que o seu nome está acima de todo nome e diante de quem todo joelho se dobra e toda língua confessa, ele é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Então aqui a gente está diante dessa passagem, na qual Paulo nos ensina a colocarmos a nossa confiança em Cristo Jesus. E eu queria encorajar você a fazer essa reflexão e essa oração aí no seu lugar. A todos os dias confiar não em quem você é, ainda que você deva buscar ser cada dia melhor, mas confiar no fato de que tudo que você é e tudo que você tem é resultado da graça do Cristo que se deu por você e que sustenta até hoje e sustentará até o fim a sua, a minha, a nossa existência. Que Ele nos abençoe e que a cada dia a gente confie mais e mais nele, porque Ele é a razão da nossa vida. Espero você na próxima semana para mais um encontro do Conheça Sua Bíblia. Até lá!